Rui Barbo do Deserto. Esse é o título do novo livro de Léo Tavares, editado pela Patuá em 2019. Numa noite dessas, eu estava lá no bar Patuscada, da editora Patuá, do Eduardo Lacerda, e tirei uma foto naquele momento e postei no Instagram. Daí, logo em seguida, um amigo meu que está no Canadá me mandou uma mensagem para eu não deixar de comprar o livro do Léo Tavares, já que eu estava lá no bar Patuscada. Aí eu falei, ok, eu vou levar sim. E nesse mesmo dia eu estava lá tomando uma cerveja e de repente me chega o Eduardo Lacerda com esse livro nas mãos, sem eu ter mencionado nada. Nós não havíamos conversado ainda, não havíamos combinado nada. O Eduardo chega com esse livro dizendo que eu tenho que ler essa obra. Pronto, para mim foi suficiente. Daí eu li o livro. O título logo de cara foi algo novo para mim, Rui Barbo do Deserto. O que é um Rui Barbo? Daí eu fui para o Google e descobri que é a única planta no mundo que se rega a si própria. Ela acumula água nas suas grandes folhas e encaminha essa água para a raiz, quando a planta necessita. Eu achei fantástico esse mecanismo de sobrevivência que para mim é único no mundo. Daí já podemos aferir a partir do título que a obra vai tratar de diversos desertos e de vários procedimentos de sobrevivência nesses desertos. As secas em contraponto às chuvas, a água em oposição à sede. Os contos deste livro tratam de distúrbios psíquicos, da solidão, de relacionamentos, de religiões, de extremos. Alguns personagens passeiam entre as narrativas, os cenários se revezam no cotidiano das cidades. O conto de abertura, por exemplo, intitulado Mas as coisas não deixam de existir no escuro, é uma bonita história de amor entre dois homens. História até certo ponto frustrada e ao mesmo tempo vivida intensamente em sua curta duração. Um homem que decide se enclausurar nessas memórias. É sobre isso a história. No conto Rui Barbo do Deserto, já podemos perceber a confusão mental da personagem, o desespero diante da perda da lucidez, quando ela se lembra de outros tempos em que havia ainda uma vida, um relacionamento, uma casa, uma normalidade. A personagem se prepara para viver a solidão mais profunda, ela se prepara para se embrenhar em si mesma, numa viagem claramente sem retorno. E ela, Rui Barbo, para essa viagem, estoca a sua água. No conto Antediluvianas, duas amigas se encontram e cada uma no seu silêncio relembra o amor que viveram na adolescência, enquanto o reencontro é permeado de lembranças de violências e abusos. O conto, Devolvendo Fitas de Vídeo, traz novamente a questão do transtorno psíquico como tema. E esse tema é tratado de forma crescente. Acompanhamos Renata se embrenhar cada vez mais em sua própria verdade. Ela se embrenha na aridez de um mundo que não consegue mais compreender uma verdade incompatível com outras verdades. Há uma angústia crescente, um recolhimento crescente. Não há mais nenhuma solidariedade, não há empatia, não há compreensão com o sofrimento alheio. É o deserto. Os personagens do livro estão todos, de alguma forma, se preparando para a solidão. O único refúgio, o único lugar seguro
é dentro de si próprio. O mundo é um lugar de dor. Mesmo as alegrias são um risco constante, uma armadilha. Os outros estão aí apenas para nos lembrar do sofrimento. E todos parecem ter a opção de fugir disso, de escapar disso. Os personagens estão sempre estocando suas águas para viverem a segurança do isolamento. O deserto não é, afinal, um lugar ruim. Em sua aridez, o deserto ensina o valor da água, da solidão. Com uma narrativa poética, uma prosa bastante filosófica, Léo Tavares nos traz um livro muito bem escrito, um livro muito bonito, um livro forte. É o tipo de obra que nós ficamos economizando na leitura. Nós não queremos que o livro acabe, queremos nos embrenhar cada vez mais nessas dores, nessas histórias tão peculiares. Queremos escavar cada vez mais esses subterrâneos, descobrir o que mais escondem além de um desejo terrível de compaixão. Eu vou ler agora um trecho do belo conto Ruibarbo do Deserto. Ruibarbo do Deserto. 1, 2, 3, pronto. Exatamente às 19 horas acendo a luz do jardim, ainda depois destes anos todos. Mas é somente hoje que o susto dessa verdade me acomete e preciso parar diante da janela, tirando os olhos do relógio de pulso para olhar o espanto na direção do portão. Lá fora, as folhagens se iluminam, a luz vai brotando de dentro das couraças verdes, jateando os cacos de vidro sobre o muro, fazendo furos na escuridão das copas das árvores. Parece que a luz acendeu o cheiro do manjericão e da terra molhada. Preciso balançar a cabeça para não ser seduzida pelos sentidos, para me focar no susto que não tem nada a ver com o olfato, nada a ver com qualquer coisa da ordem do sensorial, porque está além da blindagem do corpo, fibrilando em formas confusas o seu caminho para a linguagem. O que me toma por completo, no entanto, está resoluto em evadir das palavras. Permaneço inerte, lançada sobre o parapeito, mal sentindo as cócegas da cortina de linho sobre o lado esquerdo do meu rosto, o alvoroço de uma brisa noturna passageira. Todas as noites, no mesmo horário, o acender do poste do jardim, e minutos depois eu escutava o barulho da chave destrancando o portão, o arrastar crispado do metal sobre o cimento, e então a chave de novo, os passos dele até a porta de casa. Às vezes, eu o esperava nesta mesma janela, e tão pontualmente quanto eu levava o dedo à parede para acender aquela luz, ele chegava. Às vezes, eu o escutava chegar de dentro do nosso quarto, enquanto secava os cabelos. Não falávamos muito. Uma comunhão silenciosa rondava as nossas noites. Houve momentos em que ele me surpreendeu aqui mesmo, nesta janela. Ele dizia que eu estava sempre com o olhar bem longe. Foi ele quem plantou esse jardim. E foi ele quem me disse os nomes de cada uma dessas plantas. Agora eu me pergunto onde estão estes nomes na minha memória. Eu não gostei quando ele me chamou de Flor. É muito clichê chamar uma namorada de Flor, é muito genérico. Eu apostei que ele me chamaria de Flor novamente em algum momento, mas não chamei de aposta, previsão. Eu faço previsões, cuidado. Em geral, eu acerto. Mas como a maioria dos clarividentes, só acertei em parte o nosso futuro. Um dia ele disse que eu era um ruibarbo do deserto. Não me lembro da minha reação. O nome da planta adentrou bem longe no meu olho. Agora parece que escutei a voz dele atrás do muro. Ser singularizada no mundo, catalogada, selecionada no meio do caos desértico. Um ruibarbo do Negueb. Maravilhamento. Eu sou algo distinto, estranho. Deve ser raro até, aposto que é uma coisa rara, ser algo raro. E depois,
a solidão. Justo um réu palestino, lágrimas palestinas, tão particular e decisivo entre os de sua espécie, ter que viver sem nunca sequer ter se visto no espelho, nunca ter podido saudar um dos seus no meio do deserto, encontrar iguais, nunca ter conhecido a própria casa, o deserto. Mas eu esqueci o apelido, não sei por quanto tempo, até aqui. Acho que o meu espanto vem de ter acendido uma luz que alcançou bem longe, lá dentro do meu olho, o fundo daquele nome, Réum Palestinum. Depois que ele foi embora, eu devo ter gradativamente me desapegado daquela minha natureza atribuída, ou melhor, reconhecida, por um taxonomista, um verdadeiro taxonomista, um exemplar abandonado, agora segregado por tanto tempo. Mas não era raro? Uma coisa linda essa planta. Você vai gostar de ser um ruibarbo do deserto, eu prometo. Por que eu gostaria? Só porque ele é lindo? Como ele é? As plantas do deserto têm as folhas pequenas e muitas têm espinhos. Isso acontece delas serem assim, para que não percam muita água. Mas o ruibarbo do deserto não. Ele tem folhas robustas que se espraiam pelo chão, porque ele consegue captar muito mais água do que as outras plantas do deserto. É a única planta do mundo todo que irriga a si mesma. Se isso não é bonito, não sei o que é.